Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Muitos problemas no estudo da Bíblia não estão na Palavra de Deus, mas sim com a má interpretação do texto. Neste post quero falar sobre 6 armadilhas de interpretação e o cuidado que devemos ter ao estudar a Palavra de Deus. Má leitura do texto. Você não poderá adquirir um entendimento adequado da Bíblia se não ler ou não souber ler o texto apropriadamente. Por exemplo, quando o salmista diz: "Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração", mas você se concentra em "Ele satisfará os desejos do seu coração", então você está lendo o texto incorretamente. Por isso que em um de nossos posts falei que se você quiser estudar a Bíblia, tende a aprender a ler. A ignorância do texto nos faz cometer erros na sua interpretação. Isso mostra que você não está fazendo a lição de casa. Pulou o primeiro passo no método do estudo bíblico, a observação. Distorção do texto. Muitos tentam dizer o que o texto não está dizendo. Dão a ele uma interpretação errada que conduz a erros e heresias. Uma coisa é lutarmos com as dificuldades de interpretação. Outra é distorcer o significado da palavra de Deus. E isso é sério, e é algo que Deus trará julgamento. Portanto, precisamos tomar cuidado e aprender a interpretar corretamente a Bíblia de maneira precisa, prática e útil. Contradição do texto. Isto é pior ainda que distorcê-lo. Equivale a chamar a Deus de mentiroso. Veja que o primeiro intérprete da Bíblia fez exatamente isso. Recomendo que você leia Gênesis capítulo 3, verso 1 a 4. Esta é uma contradição direta da palavra de Deus. Não admira Jesus dizer que o diabo é o pai da mentira. E ele continua fazendo isso até hoje, e levando pessoas a contradizerem o texto bíblico. Aliás, uma de suas estratégias favoritas é o uso da palavra de Deus para autorizar uma crença ou prática que contraria o caráter de Deus. Há pessoas que usam a Bíblia para argumentar a favor de práticas imorais, desonestas e preconceituosas. Subjetivismo. Muitos toleram uma forma de misticismo ao lerem a Bíblia. Violam cada princípio da razão e do bom senso. Seu estudo bíblico é totalmente subjetivo. Leem a Bíblia esperando uma manifestação sobrenatural ou visão espiritual, além da que já está revelada na Bíblia. Existem muitas passagens que mexem com o nosso emocional e não há nada de errado nisso. Contudo, como já falado no post anterior, o significado do texto está no texto, não em nossa resposta subjetiva dele. Muitos acham que a fé é respirar fundo, fechar os olhos e crer naquilo que, lá no fundo, sabemos ser absolutamente inacreditável. Alguns já disseram que o cristianismo é a religião dos cegos e dos que não pensam. Porém, isso está longe de ser verdade. A Bíblia não entrega o fruto do conhecimento ao preguiçoso intelectual. É preciso exercitar os músculos mentais. Relativismo. Alguns abordam a Bíblia presumindo que seu significado muda conforme a época. O texto significava uma coisa quando foi escrito, mas hoje significa algo diferente. Assim, o significado se torna relativo. Veja, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Muitos não acreditam que ela tenha sido corpórea, mas apenas uma ressurreição espiritual. É algo que tem a ver com mudar de vida. Para isso, eu recomendo que você leia Lucas, capítulo 24, verso 36 ao 43, João, capítulo 20, verso 24 ao 29, capítulo 21, do verso 1 ao 14, e 1 Coríntios, capítulo 15. Para quem pensa na ressurreição apenas espiritual, não importa se Jesus se levantou da sepultura, contanto que ele viva em seu coração. Esta é uma interpretação relativista da Bíblia. Quando estudarmos sobre aplicação, veremos que uma passagem pode ter muitas implicações práticas, mas apenas uma interpretação correta, um significado, o do escritor original. É preciso reconstruir a sua mensagem se desejamos um entendimento correto e preciso do texto. Confiança excessiva. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz
que o orgulho precede a queda. Quando você achar que domina uma porção da palavra de Deus, esteja certo que corre o perigo de levar um grande tombo. Sabe por quê? O conhecimento o envaidece. Pode nos tornar arrogantes e resistentes ao ensino. Muitos abusos da doutrina ocorrem quando alguém tem pretensões a ser autoridade máxima sobre um texto. Podemos estudar a Bíblia por toda a vida, mas ainda assim, jamais poderemos chegar a dominar mais do que um livro da Bíblia, mesmo estudando de forma integral. Sendo assim, não pense você que, por estudar alguns minutos ou horas, isso fará de você um expert da Bíblia e terá todas as respostas. Isto não significa que você não possa chegar a conclusões sobre o significado do texto ou sentir-se confiante no que você crê, mas que deve se lembrar que a interpretação nunca termina. Sempre haverá algo novo. A palavra de Deus é viva e se renova a cada dia. O direito de discordar. À luz de todos esses perigos na interpretação do texto, é possível chegar a um significado correto? Sim, é. Nos próximos posts falarei sobre isso. Mas vejamos um último ponto antes de entrar neste processo. Mesmo que uma passagem bíblica tenha definitivamente uma única interpretação correta, você irá encontrar pessoas que discordam sobre um determinado texto. Isso pode ser frustrante, mas é inevitável. Duas pessoas podem presenciar os mesmos fatos e relatá-los de forma diferente. Diferenças de interpretação são aceitáveis, contanto que mantenhamos em mente que o conflito não está no texto, mas em nosso entendimento limitado dele. Deus não fica confuso sobre o que disse, mesmo que nós fiquemos. Precisamos preservar o direito do outro de discordar, juntamente com a responsabilidade de sermos fiéis e precisos ao texto o quanto pudermos. Devemos ser obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Este versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, é como uma grande placa de advertência dizendo: manuseie com cuidado. É um bom lema para o passo da interpretação. Então, vamos começar. Nos próximos posts, vamos ver como evitar as armadilhas e como colher os benefícios de um entendimento preciso da palavra de Deus.